Me fala uma coisa, você tem alguma mania? Bom, eu tenho várias. Uma delas é que eu não consigo ver um quadro torto. Eu vejo um quadro torto e lá tô eu tentando dar uma ajeitadinha nele. Tenho também uma mania de assim que eu acordo, eu preciso antes de mais nada escovar os meus dentes. Ver se a minha cachorra tá ali com a comidinha dela toda certinha. Às vezes eu chego até a voltar do elevador para ver se eu deixei a água e a comidinha dela. São algumas manias, mas isso não atrapalha a minha vida, isso não me gera qualquer sofrimento, não faz com que eu passe horas a fio ali, olhando se a comida tá ali, olhando se a aguinha da minha cachorrinha tá ali. Muito pelo contrário, eu olho uma vez, vejo que tá tudo certo e toco a minha vida. Essa é a diferença da mania e quando a gente fala do pensamento obsessivo e dos comportamentos compulsivos que caracterizam o transtorno obsessivo compulsivo. Antes de mais nada, é importante a gente saber que o toque hoje ele acomete cerca de 2,5% a quase 3% da população. Ou seja, tem muita gente com esse transtorno de ansiedade. Quando a gente fala de transtornos de ansiedade, o toque é um dos. A gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem a fobia social, a gente tem a fobia específica, a gente tem o estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, mas hoje a ideia é a gente abordar o toque. O toque ele é caracterizado pelos pensamentos repetitivos, ou seja, pensamentos obsessivos que ficam ali martelando na cabeça do indivíduo e por mais que ele tenta brecar, por mais que ele tente brecar esses pensamentos, ele não consegue, é muito mais forte do que ele. E para aliviar ou mesmo aplacar esses pensamentos, o que as pessoas fazem? Elas vão criando comportamentos compulsivos. Então, por exemplo, o indivíduo ele tem um pensamento intrusivo, que a gente fala que é aquele pensamento que persiste na cabecinha do indivíduo, ele não consegue controlar, de que se ele não der 5 pulinhos antes de sair de casa, vai acontecer alguma coisa com a filhinha dele. E aí o indivíduo ele põe isso na cabeça e toda vez ele precisa fazer isso. Ou então, se ele não parar atrás de um carro que tenha uma placa, que a somatória dê número par, ele não pode continuar o trajeto porque algum acidente vai acontecer. E esses pensamentos obsessivos, eles passam a perturbar o indivíduo de tal forma que ele entende que se ele não fizer exatamente aqueles movimentos, esses rituais que a gente chama, não tem jeito, alguma coisa vai acontecer colocando em risco ou ele, ou o outro, ou ambos. Então gera um sofrimento terrível. Quem tem toque sabe muito bem como funciona isso. A gente tem alguns grupos aí do toque importantes de serem citados. A gente tem os acumuladores, A gente tem os indivíduos que não conseguem descartar as coisas. Eles vão acumulando objetos descartáveis, frascos, ou então ingresso, ticket de cinema, de teatro, ou mesmo a passagem do ônibus, aérea, seja o que for. E vão cada vez mais colecionando isso e entendem que não podem se desfazer, porque se desfizerem disso, alguma coisa vai acontecer. Ou seja, mais uma vez, ocupando um espaço enorme da casa, ou muitas vezes chegam até a ocupar os dormitórios da casa, limitando ali o espaço de circulação. Imagine como é para a própria pessoa e para a família. A gente tem também as pessoas que fazem parte do grupo da checagem e verificação. São pessoas que, por exemplo, não conseguem dormir ao pensar que o gás pode ter ficado ligado. Ou então que não colocaram o despertador do celular para acordar logo no dia seguinte. E aí ficam o tempo inteiro checando. Fecham os olhos para dormir, não conseguem relaxar, dá aquela ansiedade, aquela angústia e tem que checar de novo. E nisso, horas e horas vão passando. O interessante é que o indivíduo, ele tem, grande parte deles, tem consciência do que acontece e tem consciência do quanto é ridícula essa situação. Ou seja, não faz sentido. Mas ao mesmo tempo não consegue lidar de outra forma. Quando ele tenta brecar o pensamento persiste, vai dando essa tensão e ele entra na compulsão dos comportamentos. A gente tem também um outro grupo, que é o grupo da contaminação. O indivíduo ele tem a sensação que ele tem um pensamento ali obsessivo, que ele vai se contaminar, ou então que ele vai ali
dá a mão para alguém e vai contrair germes das mãos daquela pessoa, ou então ele entende que se ele pisar com o pé ali, aquilo vai gerar alguma doença, enfim, algum problema na vida dele. E o indivíduo ele passa a limpar muito as mãos, ou então ele passa a limpar muitos pés, ou então limpar muitos alimentos. Isso de novo vai gastando um tempo danado, muitas vezes gastos em produtos de limpeza também. Sem contar que o indivíduo ele vai se limitando, né? O toque ele vai limitando a pessoa a lugares, a comunicação com o outro, o contato com o outro. A gente tem também outro grupo que é dos pensamentos intrusivos negativos ou mesmo violentos. O indivíduo ele tem um pensamento obsessivo, por exemplo, que algo de ruim vai acontecer com alguém que ele ama. Então ele precisa estar ligando o tempo inteiro, se certificar que está tudo certo. Ou então ele precisa ficar o tempo inteiro ali policiando o outro, porque ele tem o pensamento obsessivo de que o outro vai traí-lo. Pois bem, esses são alguns grupos, né? Existem subgrupos do que eu estou dizendo, mas para você ter uma ideia de como o toque é violento e como ele prejudica as pessoas. Os estudos apontam que o toque é a doença do controle, a doença da mobilização da culpa. O indivíduo não tem o controle dos pensamentos e aí ele entende que através dos seus comportamentos ali compulsivos, ele vai conseguir aplacar e ele entra num ciclo vicioso. É muito interessante que tanto homem ou quanto mulher pode desenvolver o toque. Então, gente, é uma patologia extremamente democrática, tá? Alguns estudos mostram que na infância aparecem mais nos meninos, né? Na infância aparece mais nos meninos, mas mais tarde aparece muito mais nas mulheres. Interessante a gente pensar que existem fatores genéticos orgânicos envolvidos, mas também fatores estressores ambientais. Estresse do dia a dia, algum trauma de infância, abuso moral, abuso sexual, alguma coisa que pode ter acontecido ali que abalou demais o indivíduo e justamente por ele já ter o terreno genético para desenvolver a patologia, desenvolveu. Tratamento, uma boa psicoterapia, normalmente o que mais se indica é a terapia comportamental cognitiva, que aí, através da inibição de alguns comportamentos, da restrição de outros, o reforçamento de algumas outras condutas, pode sim ajudar o indivíduo a controlar principalmente os comportamentos que entram na compulsão. E lógico, associado a medicamentos psiquiátricos, né? Por isso que é muito importante a consulta a um especialista. Normalmente se trata em função da serotonina. Há uma disfunção cerebral ligada diretamente à serotonina. Bom, gente, eu espero que vocês consigam identificar se há esse transtorno na sua vida ou na vida de alguém muito querido da sua família, um amigo, para que a gente possa elucidar cada vez mais sobre esse tema e fazer algo sobre ele. Um abraço para vocês e até mais! Se você gostou do vídeo, por favor, curta para que a gente continue semanalmente postando algum assunto aqui para você e se inscreve no canal. Sempre tem um tema interessante aqui que pode dar um grande apoio para alguém.